Agora a gente vai falar de saúde. Dor na parte baixa da barriga, o ciclo menstrual que está irregular, são alguns dos sintomas da disfunção ovariana, ou seja, quando os ovários apresentam problemas. Vamos discutir sobre isso agora com a ginecologista obstetra Eliane Espíndola. Eliane, obrigada por ter vindo. Seja bem-vinda. Né? Bom estar aqui para falar da saúde da mulher. A gente está no Outubro Rosa. Né? E a mulher precisa, né? A mulher precisa saber cuidar da saúde, né? Quando a gente fala de disfunção ovariana, o que é isso? E como é que os ovários, qual que é o papel dos ovários? Então, os ovários, eles são a parte fundamental, né? Não só da questão reprodutiva da mulher, como envolve tudo, envolve sexualidade, envolve até a parte psíquica, eles influenciam, porque eles, vamos colocar que eles são a fábrica hormonal. Então, a partir do momento da puberdade, né, quando a menina, ela já começa, hoje eu vou pedir licença que a minha voz com esse clima, né, está um pouquinho instável. Não, fique tranquila. Então, à medida que a menina, ela entra na puberdade e já começa a desenvolver os caracteres sexuais secundários, que mama, desenvolvimento de pelos, começa a fazer o seu ciclo hormonal, ela já entra numa fase que ela está apta à reprodução e ela já entra numa fase nova também de desenvolvimento da sua sexualidade. Quer fazer pergunta para a doutora Eliane? Então pode fazer 99897.000 para você saber um pouco mais sobre disfunção ovariana, o que tudo isso pode causar. Eu tenho uma pergunta aqui, Eliane, da Fernanda. Ela mandou a pergunta ontem para você ter uma ideia. Deixa eu achar aqui, olha. A Fernanda contou o seguinte, ela mora no bairro Shopping Park. Ela é totalmente desregulada, ou seja, a menstruação dela não tem, né, aquele ciclo respeitado. E ela quer ter outro filho, quer saber se precisa fazer tratamento para engravidar. Nesse caso, os ovários aí não estão muito bem? O que a gente tem que avaliar é o seguinte, ela tem algum problema anterior, né? Ou ela está apta a engravidar e ela está passando por um momento que é só uma disfunção. Porque são coisas diferentes. A gente se fala em falência ovariana precoce, que é uma coisa que hoje em dia está muito em evidência. Por quê? Pelas condições de vida da mulher, influenciam-se em fatores externos, como tabagismo, ou mesmo fatores como radioterapia, quimioterapia. Hoje, melhoria do diagnóstico de alguns problemas, principalmente agora no Outubro Rosa, por exemplo, um tratamento de um câncer de mama, né, que a paciente faz a quimio, a radioterapia. A gente, então, tem que falar em falência ovariana. Por quê? Porque você melhora as condições, inclusive, de fertilidade. Hoje a gente fala, por exemplo, numa mulher que faz um tratamento assim, em preservar óvulos, em guardar, armazenar os óvulos para preservar a função reprodutiva. Então, me parece que o caso dela pode ser um caso, inclusive, de um ovário poliquístico, que é uma disfunção ovariana. Aí depende da fase que ela está, se ela vai precisar ou não de fazer uma orientação hormonal para esses ovários, se lembrarem que eles têm, né, que dá aquele start da ovulação, às vezes um caso simples de infertilidade, mas um caso simples. Até casos bem mais complexos, né? Depende se ela tem uma idade entre 35 e 40 anos. Aí fica... É uma avaliação que tem que ser bem individualizada. Então, o ovário policístico, ele é uma disfunção ovariana, que é muito comum, não é? Muito comum, muito comum. Ele não é a falência ovariana precoce. Ele é uma disfunção ovariana que hoje a gente sabe também que ele está dentro do grupo em que a mulher ela vem com um print, um marcador genético para isso. Então, hoje a medicina caminhou muito para esse tipo de avaliação. O que já vem gravado no nosso organismo que vai ou não desenvolver, dependendo de vários fatores, né? Inclusive fatores de comportamento, fatores de uso de toxinas externas ou não. Então, não necessariamente ela vai ter problema, mas o ovário poliquístico hoje, ele é considerado também que ele já vem com alguma alteração genética. Entendi. Então, predisposta.
Então, ela tem que ter alguns cuidados para ela melhorar isso. E com isso, ela melhora a função fertilidade também. Você pode falar para mim depois desses cuidados? A gente vai fazer uma pausa aqui, até para a Eliane poder respirar um pouquinho por causa da voz. E claro que você pode participar desse papo com a gente pelo 99897.000. A Eliane continua aqui conosco. Vou te pedir licença, tá? Tava frio lá fora, Eliane? Sim, o clima mudou totalmente. Mudou, né? A Eliane também de acordar cedo. Deve ter visto que foi uma mudança bem radical, né? Bem digamos radical. assim. De volta com você. O que leva os nossos ovários a não trabalharem tão bem? É o que a gente conversa hoje com a ginecologista e obstetra Eliane Espíndola, que também vai responder suas perguntas. Mas antes, a Eliane preparou pra gente um material, umas imagens, né, dos ovários. Vamos lá, Eliane, para você poder explicar direitinho. Pode vir comigo aqui, que nós vamos aqui para o nosso monitor. Nossa, quase uma aula. Não é? O que é isso? É a falência ovariana? Falência ovariana precoce. Então, o que hoje a gente se preocupa muito? Porque faz parte do dia a dia da mulher. A mulher hoje engravida mais tarde e às vezes ela se esquece da maternidade. Não que ela não queira maternidade, mas ela se esquece que tem um reloginho lá biológico que ele está caminhando e caminhando rápido. Então, era considerada falência ovariana precoce uma patologia rara, uma doença rara. Até 2004, 2005, hoje a gente sabe que não. Então, hoje, acontece essa falência ovariana, que é antes dos 40 anos, a mulher entrar numa insuficiência, depois numa falência de produção de folículos viáveis, acontece um caso até mais ou menos 35 anos, um caso para cada 250 mulheres. E acontece até os 40, um caso para cada 100 mulheres. Então, tem vários fatores, né? Tem fatores, como coloca aí, fator que ela já vem com esses fatores, que são anomalias genéticas. Tem doenças autoimunes durante a vida dela. Tem causas genéticas e familiares que também se confundem com as que são problemas, mas aqui no caso, geralmente elas só tem um comportamento familiar. E tem causas idiopáticas, que a gente às vezes não descobre o porquê ela entra numa falência ovariana. Além de outras causas externas, que são, por exemplo, a radioterapia, que a gente estava falando, quimioterapia, né? A gente nesse mês do Outubro Rosa lembra, doenças comuns, doenças como cachumba, doenças como varicela, que graças a Deus a gente praticamente não está vendo mais, tem vacina. E cigarro, né? Tabagismo. Então, a mulher que fuma, ela entra mais cedo na menopausa. Isso os estudos já comprovam. Então, ela vai para uma falência ovariana precoce também. E por isso os cuidados. No caso, por exemplo, ir ao ginecologista, fazer os exames, isso pode, por exemplo, minimizar a questão da infertilidade, Eliane? Minimiza e muito, e isso tem que ser programado ao longo do tempo. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, em doenças, né? Até parasitose como Shigella, que é uma parasitose intestinal, pode estar relacionada à falência ovariana precoce e isso à infertilidade. Né? Então, você atua e tem capacidade de atuar em vários fatores. Você pode fazer vacina nas crianças para varicela, para cachumba, né? Então, vem problema de saúde pública. Você pode fazer trabalhos em cima do vício, do tabagismo, mudança de comportamento, atividade física, tudo aquilo, né, de hábito de vida saudável. E quanto a outros problemas, aí depende mais, por exemplo, de investigação. Então, doenças de causa genética, síndrome de Turner, que é como, por exemplo, o que é a causa genética? A síndrome de Down é uma causa genética. A síndrome de Turner é outra causa genética que está relacionada à falência ovariana. A falência ovariana precoce. O WhatsApp ou primária. O WhatsApp não para aqui, viu, Eliane? Deixa eu trazer a pergunta da Larissa, do bairro Olinda de Uberaba. Larissa, muito obrigada. É uma pergunta muito comum aqui em outras meninas que estão participando com a gente. Ela tem 22 anos e diz que a menstruação é muito irregular. No caso, ela pode usar o DIU? Olha, são duas coisas diferentes, né, Larissa? A menstruação irregular, primeiro, antes de você colocar o DIU, que é um dispositivo intrauterino, ou um SIL, que é um sistema intrauterino hoje, que é aquele DIU hormonal, faça primeiro um diagnóstico dessa menstruação irregular.
Porque quando você faz um diagnóstico numa menina de 22 anos, você tem a capacidade de programar e evitar alguns problemas nessa fertilidade mais adiante. Então, por que você está com essa menstruação irregular? Ah, porque tem ovário policístico? Ou por outro motivo, né, que tem que intervir ou não? Depois de resolver a questão do diagnóstico ou, ao mesmo tempo, aí você escolhe o método anticoncepcional, que pode ser o DIU, um deles. Né? Então, em alguns casos, essa irregularidade ela é tratada, inclusive, com anticoncepcional. O anticoncepcional ele pode ser um tratamento para esse tipo de problema. Tem uma outra moça também de Tuiutaba, ela tem ovário policístico, a menstruação está atrasada. Eu trouxe isso aqui porque é uma questão muito séria da automedicação. Eu preciso tomar remédio para descer a menstruação? Ela pergunta. Novamente, né? Não. Por que essa menstruação não desceu? Qual o motivo? A gente brinca muito naquela história da pontinha do iceberg, né? Você tem lá a pontinha do iceberg, que é o sintoma. O sintoma, a pessoa está com anemia, a pessoa está com... Mas o que é o problema? Então, a gente tem que intervir naquilo que a gente não está vendo. Então, muitas vezes, a paciente chega, ela vem com um problema que para ela é o que incomoda. Então, no caso da falência ovariana precoce, minha menstruação está irregular, ela tem só 34 anos. E entra numa menopausa precoce. E o médico está preocupado com o quê? Com a osteoporose, que ela vai ter precocemente. Porque ela hoje tem uma falência ovariana precoce que incomoda, não está menstruando. Sintomas como os da pré-menopausa, perimenopausa, onda de calor, ciclo irregular. Eu estou preocupada com essa menina que vai ter 50 anos e tem uma menopausa precoce. E aí ela tem uma osteoporose, que vai diminuir, assim, terrivelmente a qualidade de vida dela. Muito, né? Tem aqui, olha, uma outra amiga nossa, tem 44 anos e a menstruação está irregular. Nossa, esse mês ela menstruou, no mês passado ela não veio. Nesse mês ela menstruou, já faz 17 dias que ela está menstruada. E ela tem um mioma. Tem a ver com disfunção ovariana, Eliane? O mioma, ele pode ter a ver com essa questão dela menstruar por um longo período, né? Um período longo de dias. Agora, provavelmente a questão dela estar com o ciclo irregular, esse tem a ver com a disfunção ovariana, que a gente não sabe se ela está entrando numa falência ovariana, né? Até não seria precoce, porque a gente considera o precoce até por volta de 40 anos. Certo. Mas pode ser, sim, um período que ela já está numa perimenopausa, né? Ela está no climatério. Então, o que pode ser feito para melhorar quando ela estiver aí com seus 60 anos? Porque a medicina hoje é assim, né? A gente hoje tenta fazer uma medicina agora pensando na qualidade de vida para quando se tiver 60 ou 70. A gente tem que ter, eu digo bastante, vida aos anos. E não anos de vida. Né? A doutora Eliane continua com a gente. Pode aqui, né? Já eu trago mais perguntas, a gente vai tentar responder a todas, porque são muitas. Então fique ligado que ela já vai voltar com a gente para falar sobre disfunção ovariana. Tá bom? E deixa eu continuar a nossa conversa sobre disfunção dos ovários. Quando os ovários apresentam problemas, eu vou trazer mais perguntas aqui para a doutora Eliane Espíndola, que é ginecologista obstetra e gentilmente hoje começando a segunda-feira com a gente, né? A Mariana toma anticoncepcional injetável e ele não corta a menstruação. Só que agora tem 2 meses que não menstrua e já toma esse medicamento há mais de 3 anos. Isso pode indicar uma disfunção ovariana, Eliane? Não, Mariana, esse não é um problema de disfunção ovariana. Aliás, o uso do anticoncepcional, como a gente estava colocando, às vezes ele trata a disfunção ovariana. Mas o que acontece? Dependendo principalmente do tempo de uso, a mulher pode entrar em períodos de amenorreia. Ela não menstrua, mas porque ela usa o anticoncepcional. Então, você pode perceber que a regra é diminuir o fluxo quando se usa anticoncepcional. Então, às vezes, isso é até tratamento. Ela diminui o número de dias, ela diminui a quantidade do fluxo menstrual, isso é esperado. E em alguns casos ela pode, ou no caso do anticoncepcional injetável que é o dela, ou mesmo a pílula anticoncepcional,
ela dá aquela pausa daquela semana que ela não toma e a menstruação nem vem. Se não se esqueceu de fazer uso, usou direitinho, é só continuar usando. Muito bem. Eu tenho uma amiga nossa que está aqui conosco, olha, tem 40 anos e ultimamente a menstruação vem 2 vezes por mês. Causa muita dor. Isso é normal para quem está na menopausa? De repente ela já deve ter feito algum tipo de exame. Ela sente muita dor e fraqueza. Alguns sintomas começam a aparecer, aí sim, relacionado a essa falência ovariana, né? Às vezes a mulher até então, ela não sabia o que era cólica, ela tinha um ciclo regular, aí ela começa a aparecer com alguns sintomas, como a menstruação, geralmente, ela vem 2 vezes ao mês, aí depois ela entra numa fase que ela menstrua 1 mês, falha 2, 3 meses, menstrua de novo. Sintomas que podem acompanhar onda de calor, pode acompanhar dor muscular, fadiga, insônia, desânimo, diminuição de libido. Então, sintomas depressivos, nostalgia, tristeza, não sabe de onde. Então, isso a gente chama que é uma fase de climatério. Menopausa, falência ovariana. O ovário não vai mais produzir hormônio 1 ano sem menstruar. O climatério não. O climatério é uma insuficiência ovariana, que ele pode ser tratado e ela melhora aí por anos antes de entrar na menopausa. Então, há tratamento, viu? Não precisa sofrer à toa. Essa é a doutora Eliane Espíndola, ginecologista obstetra com a gente. Ela continua aqui, tá bom? A gente está aqui olhando as perguntas para poder responder a todos, tá? Hoje discutindo sobre disfunção ovariana, você participa conosco. Eu estou recebendo aqui na salinha do Manhã Total a doutora Eliane Espíndola, que é ginecologista obstetra. E eu trago a pergunta de uma outra amiga nossa aqui, a doutora Eliane, que é o seguinte: ela tem cisto no ovário e pelos exames foi endometriose, o diagnóstico foi de endometriose. E eu já comentei aqui o remédio com a doutora Eliane, e ela falou que a médica disse que ela precisa tomar por 6 meses esse remédio, ela quer saber se existe melhora. E endometriose também é uma disfunção ovariana ou não? Endometriose é um pouco mais complicado, né? O que é endometriose? A gente tem lá dentro do útero, depois às vezes numa imagem que mostra a pelve ali, a gente pode colocar onde células de dentro do útero. Essas células eram para ficar lá dentro e elas saem e se implantam em locais diferentes. Então ela pode ficar ali em cima da bexiga, em cima do útero ou nos ovários também. Então, a endometriose, a gente diz que é uma doença de nenhum sintoma, de 1000 sintomas, né? É uma doença ainda assim, cada vez se estuda mais sobre a endometriose, ela pode causar nada até causar uma infertilidade. Então, ela pode também, se ela compromete ovários, causar sintomas para esses ovários e não diretamente uma falência ovariana. Mas ela pode causar sintomas e disfunções que vão comprometer o dia a dia da mulher. E o principal deles, se ela está numa fase reprodutiva, é tentar a gravidez, né? É querer ser mãe. Então pode atrapalhar um projeto de maternidade, tem que ser bem acompanhado. A Janaína de Araxá: Mônica, por que uma pessoa com ovários policísticos tem mais dificuldade para engravidar? Olha, ela pode ou não ter dificuldade também, né? Janaína, antigamente, às vezes até o médico falava assim, olha, não precisa se preocupar, vai demorar a engravidar, e a mulher não se prevenia. No mês seguinte aparecia grávida. Então, o ovário micropolicístico, ele pode comprometer ou não a fertilidade. É importante dizer isso porque aquela mulher que não está pensando em gravidez no momento, ela tem ovário micropolicístico, evite gravidez com método eficiente. Porque pode ser que engravide. Basta que ela tenha uma ovulação naquele período, tenha relação sexual no período que ela está fértil, ovulou, engravida. Em alguns casos, ela pode não ter uma ovulação regular. Então, por isso, a dificuldade de engravidar. Então, ela não vai ter uma ovulação regular, ela não vai ter um período fértil regular. E aí, ela pode ter essa dificuldade, sim. Tem mais perguntas aqui. Uma amiga nossa, Jussara, ela tem 57 anos, Eliane. Ela diz o seguinte: Mônica, eu estou com um cisto no ovário, ainda pequeno, 4 milímetros. Tem que crescer para retirar? É uma disfunção ovariana aos 57 anos? Sim. Olha, ainda bem que a maioria dos cistos ovarianos não é cirúrgico. Então, a mulher
não entre em pânico quando ela perceber um cisto ovariano, por exemplo, no exame de rotina, no ultrassom. Ela foi fazer um preventivo, aí o médico pediu ultrassom transvaginal, está um cisto ovariano lá. A grande maioria deles não é cirúrgico, ela pode ter um cisto funcional, que a gente chama, um cistozinho hemorrágico. Ele é mais comum na fase em que ela está na fase reprodutiva, mas ele também pode acontecer para a mulher que já entrou na menopausa. E na grande maioria das vezes é um cisto benigno, o organismo até absorve ele sozinho. Tá. E é preciso acompanhar, né? Sempre esse acompanhamento. A Lourdes quer saber, Mônica, muitas mulheres menstruam depois de 50 anos. Isso é normal? E isso depois de 5 anos sem menstruar? Quer dizer, dos 45 aos 50 ficou sem menstruar, aí vem. Pode também ser uma disfunção ou é algo do climatério, né? Não, aí já é um problema que a gente considera esse sangramento pós-menopausa. Se ela realmente menopausou aos 45, é um motivo para ela procurar o médico e com uma certa urgência. Ela tem que fazer uma investigação. Ela pode ter um sangramento esporádico, não é o mais comum, né? Mas todo sangramento pós-menopausa, ele deve ser investigado. Então, investigado em que sentido? Não que ela vai entrar em pânico também, mas tem que se investigar algumas doenças do endométrio, que é esse tecido que fica lá dentro do útero, né? Ela tem que investigar, por exemplo, a gente fala muito em prevenção de câncer de mama no Outubro Rosa. Eu sempre que alguém me chama ou convida, que eu fico muito satisfeita sempre para falar sobre essa prevenção, eu procuro falar também que junto com a prevenção do câncer de mama, cadê a prevenção do câncer de colo de útero? Que é extremamente incidente hoje ainda, principalmente por causa do HPV. Então, esse sangramento, ele tem que ser investigado. Tem mais uma amiga nossa, que é a Milene, ela tem 26 anos. A menstruação está atrasada há cerca de 25 dias. Já fez 2 testes rápidos para saber se tinha possibilidade de gravidez. Todos deram negativo. Porém, a médica encaminhou para o ginecologista. Mesmo assim, pode existir o risco de uma gravidez, mesmo que esses exames rápidos tenham dado? A gente tem alguns testes, por exemplo, testes de farmácia, né? Que é o teste de urina. Principalmente se a mulher tem um ciclo muito irregular, ela pode ter falsos negativos. Então, o teste, que é o exame de sangue, ele é um exame que ele detecta com mais sensibilidade e especificidade esse possível gravidez. E se não for uma gravidez, ela pode ter feito, às vezes, um ciclo longo, né? Ela fez uma ovulação tardia. Então, tudo é possível, todas as possibilidades são pensadas. Então, ela tem que fazer também, primeiro, um diagnóstico. O que está ocorrendo, na verdade? Muito bem. Tem uma amiga nossa aqui, deixa eu ver, a Denilza. Ela tem uma filha de 1 ano e 8 meses. 8 meses. Parou de amamentar há 2 meses, mas a menstruação não vem da forma normal, né? Como deveria vir. Ela queria saber se é normal e ela vai fazer 40 anos. E ela usa esse medicamento, Eliane, dá para você enxergar aí? Mesigina, é isso? Que é um anticoncepcional? É um anticoncepcional. Depende muito, né? Se ela está fazendo o uso regular do anticoncepcional, pode cair naquela situação que a gente colocou, que ela não está menstruando pelo próprio uso do anticoncepcional. Isso varia com o anticoncepcional, varia de mulher para mulher, varia a fase. Ela parou de amamentar muito recentemente, então a amamentação também, ela contribui para uma irregularidade do ciclo. Geralmente, quando a mulher deu à luz, está amamentando, ela entra no período que ela nem menstrua. Quando ela já está amamentando há bastante tempo, ela pode começar a fazer alguns ciclos e ficar irregular dessa maneira. E tem que afastar também, se ela usou esse anticoncepcional direito, se de repente ela não engravidou de novo, né? Olha, viu, Denilza? Tem que ficar atenta aí. Tem que ficar atenta. A Regina Mara, Mônica, eu queria, para a gente reforçar, né, essa informação, você também gosta né, que as pessoas estejam bem informadas, a idade normal para entrar na menopausa. Ela disse que já ouviu dizer quanto mais tarde, pior. Não, aí a gente tem algumas coisas para pensar. Por exemplo, é mais comum quando a mulher, a menina começa a menstruar mais cedo, é mais comum ela também parar mais cedo. Não existe uma idade padrão para entrar na menopausa.
a gente diz é que ela tem uma falência ovariana precoce se ela menopausa muito cedo. Então, se colocou para efeito até de estudo em torno de 40 anos. Né? Por quê? Por causa justamente desses riscos que ela pode ter de osteoporose mais tardiamente. Agora, a mulher entrar na menopausa mais tardio, de certa forma, a gente brinca muito às vezes no consultório, é um desconforto que é bom. Por quê? Ela tem, por exemplo, fatores de proteção cardiovascular. Então, por que a mulher infarta menos do que o homem? Né? Na regra, né? Normalmente em estatística. Porque ela tem um fator de proteção que é o estrogênio que os ovários estão produzindo. Naturalmente, ela já ganhou esse fator de proteção. Então, se a gente avalia por aí, é bom que ela tenha uma menopausa um pouco mais tardia. São tantas informações, né? E claro que a gente vai voltar a falar sobre a saúde da mulher. Eu vou guardar todas as perguntas que sobraram aqui para a gente, numa próxima oportunidade, conversar sobre isso. E agradecer a você, Eliane. Muito obrigada mais uma vez por trazer tudo isso e tirar essas dúvidas das nossas amigas, viu? A gratidão é toda minha, né? É uma alegria. Espero você numa próxima. Tá bom? Com certeza. Obrigada. Eliane Espíndola, ginecologista e obstetra, com a gente aqui hoje, tirando as suas dúvidas sobre os problemas nos ovários. Tá bom? A gente tentou responder a todas e eu agradeço a você que participou comigo. Obrigada, viu, Eliane? Boa semana e melhoras, tá?